Olá, galera do YouTube, aqui quem fala com vocês é a professora Janaína Caixeta e esta é mais uma aula aí do nosso canal. E hoje eu vou falar sobre os pronomes pessoais. O que são pronomes pessoais? Os pronomes pessoais são aqueles que representam as pessoas do discurso. Além das flexões de pessoa, gênero e número, o pronome pessoal apresenta variação de forma, reto e oblíquo, dependendo da função que desempenhar na oração. Então, primeiramente aí, o que são pronomes pessoais? Eles vão representar as pessoas do discurso. Que pessoas são essas? Você aí que não viu o vídeo passado sobre o que é pronome, pessoal, vale a pena assistir, porque lá você vai entender, né, o que são essas pessoas do discurso, né? Vamos relembrar um pouquinho. A primeira pessoa é aquela que fala. A segunda pessoa é aquela com quem se fala. E a terceira pessoa é aquela de quem ou de que se fala. Então, se você não viu essa aula, vou deixar o card aqui para vocês em cima para acessá-la, tá bom, pessoal? Vamos lá, continuando a nossa aula. Agora vamos falar sobre os tipos de pronomes pessoais. Nas orações, os pronomes pessoais podem exercer a função de sujeito e complemento. Por causa disso, esses pronomes subdividem-se em retos e oblíquos. Então vamos entender mais, né, o que é isso. Vamos lá. Os pronomes pessoais retos têm a função na oração de sujeito, pessoal. E os oblíquos têm a função de complemento, né? Então, vamos entender melhor a partir dos exemplos. Exemplo número 1. Nós almoçamos com ele, né? Então, o nós é pronome reto. Por que ele é pronome reto? Porque ele é o sujeito da frase, né? Então, nós, estamos falando de nós. Então, nós somos o sujeito dessa frase. E o pronome oblíquo é o complemento, pessoal. É algo que está complementando ali o restante ali da frase. E na segunda frase temos: ele trouxe o refrigerante para nós. Novamente, em primeiro lugar, nós temos o pronome reto. É o ele. O ele é o sujeito nesta frase. E o nós é o pronome oblíquo, porque está complementando ali sobre o sujeito, né? Mas aí você fica aí se perguntando, o que é sujeito e complemento? Vamos então tirar essa dúvida agora, pessoal. Sujeito nada mais é do que o termo, palavra ou expressão que indica o ser a respeito do qual estamos falando. Então, na segunda frase, como vimos, está falando de quem? Do ele, né? Ele. Então, ele é o sujeito. É também o elemento da oração com o qual o verbo concorda. Vamos ver esses dois exemplos aqui. O trem partiu cedo. Então, qual que é o sujeito dessa frase? É o trem, né? E o verbo, como está no singular, o verbo tem que concordar, né, com o sujeito, né? Então, o trem partiu. Então, partiu aí está no singular. Na segunda frase, nós já temos o plural aí. Os trens partiram cedo. Então, os trens, né, está no plural. Então, o verbo também tem que concordar com ele. Então, é partiram. Tá bom, pessoal? Então, aí, vocês viram aí qual que é o sujeito em cada frase. E o que é complemento? É a definição simplificada. É o termo que, na oração, complementa o sentido do verbo ou de um nome. Vamos ver um exemplo? O trem transporta cereais. Então,
O que é o complemento aí? É os cereais, pessoal. Ele é o complemento dessa frase. Então, ele está complementando aí o transporte, que é um verbo, né? O verbo transportar. Então, isto é complemento, né? Então, vamos passar para a próxima aí. Qualquer dúvida, pessoal, se você tiver, comente aí, né? Para a gente saber aí e estar aí te ajudando. Vamos ver então esta tabelinha aqui mostrando melhor, né? Quais são os pronomes pessoais, né? Nós dividimos em número, pessoa, pronomes retos e pronomes oblíquos. Então, quais são os pronomes retos? É o eu, o tu, o ele, o ela, o nós, o vós, o eles e o elas. E os pronomes oblíquos? Me, mi, comigo, te, contigo, se, consigo, o, a, lhe, nos, conosco, vós, convosco, se, consigo, o, as, lhes. Então, estes são os pronomes pessoais, pessoal. E gostaria de deixar bem claro aqui, vocês que não entenderam, o que é isso aí de comigo, contigo, consigo? É o seguinte, as formas sintéticas comigo, contigo, conosco, convosco, consigo, resultam da combinação da preposição com mais, né, os pronomes oblíquos correspondentes. Então, como vocês viram aí, essas palavrinhas, né, elas são resultados da combinação com, né? Entenderam, pessoal? Vamos lá. Agora vamos para os principais empregos dos pronomes pessoais. Vamos ver aqui onde esses pronomes pessoais são empregados, pessoal. Então vamos lá. Observe o emprego das formas eu, tu, mim e ti nos seguintes exemplos. Primeiro aí, o carteiro trouxe a caixa para mim. Esta frase está correta ou incorreta? É claro que está correta, pessoal. Por quê? O carteiro é o sujeito ali do verbo trazer. E o mim está complementando o verbo trazer. Então está tudo certo aí nesta frase, né? O mim aí está colocado aí direitinho. Na segunda frase nós temos o carteiro trouxe a caixa para eu abrir. Está correto isso? Está correto. O carteiro é o sujeito do verbo trazer, como na outra, já que muda, pessoal. O eu já é o sujeito do verbo abrir. Esse sujeito já está combinando com o verbo abrir. É isso. E a terceira frase, para mim, abrir a caixa foi fácil. Essa frase está corretíssima, pessoal. Nesse exemplo, o pronome me não é sujeito de abrir. Na verdade, a frase está invertida. A sua ordem natural seria: abrir a caixa foi fácil para mim, né? Então, ela está invertida, mas está correta, tá, pessoal? Então, isso significa que ela pode sim ser usada. No exemplo 4, nós temos: elas pediram para mim ajudar na festa. Pediram para mim. Aqui, pessoal, essa frase está incorreta. Por que ela está incorreta? Porque o pronome me é sempre oblíquo, não podendo, portanto, funcionar como sujeito. Então, o correto seria: elas pediram para eu ajudar na festa. Então, isto seria o correto, pessoal, porque, né, o me não pode ser utilizado aí, né, como sujeito, não dá. Né? A quinta frase: uma discussão aconteceu entre mim e ti. Essa frase está correta, né? Temos ali a discussão como sujeito
E o mim e o ti, né, não funcionam como sujeito, mas está corretíssima. A sexta frase, tudo acabou entre eu e ela. Essa frase está incorreta, pessoal. O tudo é o sujeito, mas eu e ela, neste caso, né, não funcionam como sujeito. Está incorreto aí. Por quê? Porque eu e ela não funcionam como sujeito, né? Então, o correto seria o quê? Tudo acabou entre mim e ela. E agora vamos ver os empregos dos eles, elas, ele, ela, do os e do as e do o e do a. Tá bom, pessoal? O eles, o elas, o ele, o ela, quando empregados como pronomes oblíquos, são sempre precedidas de preposição. Exemplo: você nunca concordou com elas. Como vocês estão observando, pessoal, o com é uma preposição. Então, este com, né, está aí combinando com elas. Esse elas está como pronome oblíquo. E o sujeito ali, né, o você ali, né, você nunca concordou com ela. Segundo, se não houver preposição, empregam-se as formas o, a, os, as. Exemplo: sempre as critiquei muito. Assim sendo, frases como visitei ela no sábado são incorretas. Corrigindo-a, temos visitei-a no sábado. Tá bom, pessoal? Então, nada disso de usar aí frases: eu fui visitar ele aí lá no acampamento, né? Então, o certo seria visitei-o no acampamento, né? Então, isso seria o correto. E aí, você gostou da nossa aula sobre os pronomes pessoais? Se gostou, dê joinha, compartilhe com os amigos e inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade. E até a próxima aula!